Oi gente, tudo bom? No começo dos anos 2000 eu li um livro chamado Os Segredos de Emma Corrigan, de uma das minhas autoras preferidas, a britânica Sophie Kinsella. E eu lembro que assim que eu terminei de ler o livro, eu pensei, gente, esse livro realmente dá uma adaptação para o cinema, aquelas comedinhas românticas bem delicinhas que dão aquele calorzinho no coração. E dito e feito, em 2005, poucos anos depois da publicação, a Paramount anunciou que tinha adquirido os direitos para adaptar para o cinema, inclusive já tinha anunciado que quem faria a protagonista era a Kate Hudson, uma atriz que estava super em destaque naquela época. Porém, alguns problemas técnicos, alguns problemas de direitos autorais aconteceram e a obra só ganhou uma adaptação agora, quase 20 anos depois, e estreou nesse mês de dezembro aqui no Brasil através de plataformas digitais, afinal a gente está em pandemia, né, do coronavírus, e eu vou falar um pouquinho sobre essa adaptação, vou falar o que eu gostei, o que eu não gostei da obra e o quanto ela tá fiel ou não ao livro lançado lá no comecinho dos anos 2000 pela Sophie Kinsella. Então se você gosta de comédias românticas, gosta de boas dicas de filmes de romance, comedinhas românticas, o básico do chick-lit, e também já leu o livro e quer saber se tá fiel ou não, aguenta aí que eu vou falar bastante sobre isso nesse vídeo. Antes de eu começar a falar um pouquinho sobre essa adaptação do livro para o cinema, eu vou pedir para você dar uma conferidinha se você já está inscrito no canal. Se não, aqui embaixo tem um botãozinho inscrever-se, eu vou te convidar a se inscrever aqui no canal. Eu sempre trago bastante vídeos falando sobre cinema, literatura principalmente, falo bastante também sobre seriados. Em época que a gente não está em pandemia eu faço vlog, então se você gosta desse estilo, esse é o canal para você. Também já clica no joinha, que isso me ajuda muito na divulgação. Se você puder também compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, eu vou ficar muito feliz. Também é legal para trazer mais gente, pessoas que gostam de livros, gostam de ler. Essa oportunidade é sempre muito bom a gente distribuir informações sobre literatura, né? A história do livro e também do filme segue a mesma premissa, que a gente acompanha a história da Emma Corrigan, que é uma assistente de marketing que acabou de voltar de uma viagem, que ela fez tudo errado no trabalho e ela, por medo do avião cair, ela tá naquele avião e tá tendo uma turbulência, ela acaba contando os principais segredos da vida dela para um estranho que tá sentado na poltrona do lado. Obviamente, o avião não cai e depois ela acaba se vendo numa confusão, porque aquela pessoa que estava sentada do lado dela na poltrona ao lado no avião é nada mais, nada menos que o chefão ali daquele conglomerado de empresas a qual ela trabalha. Aí começa a acontecer várias confusões, porque ela acabou falando vários segredos do trabalho, coisas pessoais sobre a vida dela, coisas íntimas para aquele estranho, e ele claramente se diverte com tudo aquilo que está acontecendo, e a Emma acaba se vendo numa situação em que ela tá completamente rendida, né, porque tudo de mais importante da vida dela acabou contando para ele, e ela na verdade nem conhece ele, né, então uma das coisas que são muito tratadas tanto no livro, principalmente no livro, e tanto no filme, é essa questão do quanto as pessoas se entregam, quanto as pessoas se abrem para outras pessoas e quanto isso é importante ou muitas vezes até comprometedor, né? Como é o caso do que acontece com a Emma. O livro ele tem uma pegada realmente de chick-lit, ou seja, de comédia romântica, que é um estilo que eu amo muito. Ultimamente não tenho lido muito sobre esse estilo, inclusive quase não tem vídeos aqui no canal sobre esse gênero, pretendo trazer mais, mas foi durante muitos anos meu gênero preferido. Eu escrevo livros também com esse gênero. A Sophie Kinsella é a segunda autora que eu mais tenho livros aqui na minha coleção. Ela só perde para Rachel Gibson, que também é uma escritora de chick-lit, tanto que eu gosto desse gênero. E esse livro não é um dos meus preferidos da autora, porém é um livro que eu gosto muito, e eu lembro de ter gostado muito, ter devorado esse livro quando eu li. Depois que eu assisti a adaptação que estreou agora, comecinho de dezembro, eu já peguei o livro de volta para reler algumas partes e eu lembrei o quanto eu gostava, e mais ainda, eu lembrei de muitas coisas importantes que aconteceram no livro e que foram muito fiéis no filme. Esse vídeo aqui não vai ter spoilers, então não se preocupa que não vai ter nenhum tipo de grande revelação que vá comprometer você que vai assistir esse filme ou vai ler o livro depois, mas no geral eu vou comentar alguns pontos fortes do livro e principalmente destacar que eu não achei que fugiu muito à estrutura geral do livro. Tem, obviamente, uma grande mudança, que já aconteceu em outras adaptações também de livros da Sophie Kinsella, porque a Sophie é uma escritora britânica, então os livros dela essencialmente são passados na Grã-Bretanha. Tanto que o livro Can You Keep a Secret, né, O Segredo da Emma Corrigan, ele é passado essencialmente na Inglaterra e algumas coisas na Escócia. E
obviamente, como adaptação, uma adaptação americana, com atores americanos, toda uma estrutura americana, o filme é passado nos Estados Unidos. Isso é uma coisa que me incomoda um pouco, porque muitas coisas relacionadas à cultura da Inglaterra, algumas coisas relacionadas a modo de vida dos ingleses, algumas neuras inglesas, que não estão presentes no filme. Primeiro, porque o filme é muito mais curto que o livro, obviamente, mas também por causa dessa mudança geográfica na história. Isso me incomoda muito. Isso também me incomodou na adaptação de um outro filme que é inspirado num livro da Sophie Kinsella, que é Os Delírios de Consumo de Becky Bloom, que eu gosto demais também, mas também tem esse mesmo problema, na minha opinião, que foi essa adaptação, né, geográfica, de fazer com que toda a história que é passada na Inglaterra seja adaptada para os Estados Unidos. Não que isso de fato incomode alguma coisa, até porque precisavam ser localizados na Inglaterra e na Escócia, acabaram sendo adaptados para Chicago e tal, nos Estados Unidos, mas eu acho que não veria problema em pelo menos citar que foi na Inglaterra. Enfim, é uma questão realmente de direção. Além dessa questão geográfica, que eu acho que é a maior mudança que acontece na adaptação, algumas coisas pequenas foram alteradas, como por exemplo alguns gêneros de personagens que no livro eram mulheres e depois no filme passou a ser homens, algumas questões de nomes, como por exemplo uma das companheiras de quarto da Emma, que se chama Gemine e depois foi mudado para Gemma. Então, assim, alguns detalhes pequenos, coisas básicas foram alteradas, alguns segredos que a Emma conta pro Jack no filme são diferentes do livro. Obviamente, no livro, os segredos que ela conta são muito maiores. Tem muita coisa relacionada também à família, à forma, algumas neuras que a Emma tem com relação à aparência que não são tratadas no filme, talvez por pouco tempo, ou talvez pela escolha específica do elenco. Eu até vou falar um pouco sobre isso depois. E que a gente talvez sinta um pouco de falta no filme quem já leu o livro. Mas se você é uma pessoa que não leu o livro e já quer direto ir para adaptação para o cinema, você não vai sentir falta. É isso que eu quero dizer, não tem nada muito comprometedor nas mudanças que aconteceram na adaptação. Eu comentei um pouquinho sobre as neuras da Emma que não estão presentes no filme. A gente que lê os livros da Sophie Kinsella de uma forma geral, a gente sabe que o ponto principal das questões dos livros dela são geralmente algumas neuras, alguns problemas, algumas questões da mulher contemporânea, né? A mulher contemporânea independente, que trabalha, que tem sua vida e que é afetada pelos padrões do comércio, os padrões da sociedade de uma forma geral. E a Emma não está longe disso, inclusive ela até cita alguns momentos dessa questão de peso, de estar fora de padrão do corpo, ela namorar um cara que é muito bonito, né, que parece até um Ken humano, sabe? E ela não, e ela sempre se achar menor que isso. E isso no filme não é tratado profundamente, basicamente nem é tratado, até porque a escolha de elenco não faz muito jus a isso, não teria muito sentido. A protagonista que interpreta é a Alexandra Daddario, que é uma deusa maravilhosa, super padrão, então não teria nenhum tipo de coerência colocar ela como uma pessoa super neurada, preocupada com peso, preocupada com o número da roupa que ela usa. Então esse aspecto nem foi abordado no filme. O que é diferente, por exemplo, de algumas outras adaptações que eu gosto muito, inclusive considero até uma das raras exceções de que são adaptações melhores do que a própria obra original, que é o caso, por exemplo, do livro Bridget Jones. Eu estou trazendo até essa comparação porque também é inspirado num livro, também foi escrito por uma britânica, também se passa na Inglaterra, e a Bridget é uma mulher super neurada, ela traz aquela identificação com o público que está assistindo ou lendo o livro, porque tem neuras muito parecidas com a mulher contemporânea na casa dos 30. E é o que a Sophie Kinsella tenta passar nos livros dela e não necessariamente foi tratado no filme. Então, é como eu já falei anteriormente nesse vídeo, se você não lê o livro e vai assistir ao filme, eu tenho certeza que você não vai se incomodar com isso, porque é uma obra muito legal. Só que se você começar a colocar em comparação, algumas coisas talvez te façam falta, como por exemplo, alguns assuntos relacionados a isso. Tem algumas questões também relacionadas à família da Emma no livro que não são nem citadas no filme. Então o filme ele é muito corrido, ele mostra algumas coisas de uma forma geral. O romance entre os dois protagonistas acontece de uma forma muito mais rápida, enquanto no livro é uma coisa muito mais gradual, mas a gente entende que são duas adaptações diferentes, são duas plataformas diferentes, não poderia ser muito mais fiel do que já foi no filme, né? De todos os livros que eu já li da Sophie Kinsella, eu digo que Emma Corrigan tá ali entre o terceiro e quarto livro que eu mais gosto dela. Quem tem interesse em depois procurar mais obras da autora, eu recomendo que leia
também, para começar, o livro Fiquei com Seu Número, que é um dos livros que eu mais amo de comédia romântica. Eu dou risada e é um dos poucos livros que eu li e reli por inteiro. Porque geralmente eu tenho um costume, quando eu quero reler alguma obra, eu acabo pegando partes principais, né? Partes que eu faço anotação, partes que eu lembro que são importantes, mas dificilmente eu pego toda a obra para reler. E no caso do Fiquei com Seu Número, isso eu fiz e praticamente nem vi o tempo passar de tão legal que é a obra. E também recomendo que você leia Samantha Sweet, A Executiva do Lar, que é muito legal, também é um outro livro que eu li e reli. Então se você gosta do gênero de comédia romântica, eu até te aconselho a ler primeiro essas duas obras, depois leia Emma Corrigan, que também é muito bacana, você vai gostar. E para quem gosta da Sophie Kinsella, quer conhecer um pouquinho mais do trabalho dela, recomendo essas obras. Mas, esquecendo qualquer tipo de comparação entre a obra literária e o filme é uma gracinha. Você que gosta desse romance água com açúcar, que te dá um calorzinho do coração, você vai gostar. Can You Keep a Secret é divertidíssimo. Tem algumas cenas que você morre de vergonha alheia, porque a Emma é uma mulher super atrapalhada, ela conta segredos super íntimos para um estranho, então tem várias situações que você acha super engraçado. Eu acho o final do filme, assim como o final do livro, muito legal. Acho o desfecho bacana, com uma mensagem positiva, uma mensagem construtiva, especialmente para quem tá iniciando o relacionamento. Isso é bem bacana, eu gosto muito, gostei demais do filme, eu achei que foi bem feito, para quem gosta do gênero é uma boa opção e tá disponível para assistir através da plataforma online. Então é isso, gente, eu espero que você tenha gostado. Já comenta aqui embaixo se você já leu o livro ou se você já leu outros livros do gênero, comenta aqui embaixo. Também se você já assistiu ao filme ou tem outros também nessa mesma pegada, quer me indicar, comenta aqui embaixo, porque eu adoro ler as indicações de vocês e depois eu sempre trago aqui no canal, porque pode ter certeza que me agrega muito as informações que vocês me passam. Espero que vocês tenham gostado, um grande beijo e até o próximo!